Através das trilhas de aprendizagem, nós estabelecemos o percurso da disciplina e, ao mesmo tempo, sinalizamos para os temas fundamentais que serão tratados no nosso programa curricular. Na primeira trilha de aprendizagem, nós discutimos o fundamento da filosofia e da filosofia do direito. Uma discussão importante e que delineou as nossas análises acerca da percepção do direito a partir do lugar filosófico. Muito bem, nessa nossa segunda trilha de aprendizagem, nós vamos focar no pensamento jurídico de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses autores iniciam uma fase da filosofia que nós denominamos de filosofia antropológica, sucedendo à filosofia cosmológica que já houvera se iniciado com Pitágoras e Tales de Mileto. A partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, o conhecimento de si é fundamental para a organização da vida dos indivíduos, para a ordem da cidade e para a construção do bem coletivo. Todo esse grande projeto público e coletivo se inicia a partir de um estado de consciência interior. Portanto, a concepção parte da ideia de que o bem, antes de ser uma conquista de fora, é, antes de mais nada, uma conquista de consciência de cada indivíduo. Bom, o pensamento jurídico desses três pensadores clássicos gira em torno de uma ideia central, e que a gente poderia traduzir pelo menos de duas formas. A ideia central de que direito é virtude, a ideia central de que direito é interioridade. Essa concepção é extremamente interessante porque ela vai diferir de toda a tradição do direito na sociedade ocidental. Na sociedade ocidental, se afirma culturalmente que a lei tem que ser obedecida e que os indivíduos devem reverenciar a instituição. Ao passo que na concepção do direito clássico grego, na ótica desses três pensadores mencionados, o direito é uma questão de consciência. O direito, antes de mais nada, é uma conquista ética, é um estágio de virtude que o indivíduo alcança a partir de um processo de iluminação interior. Bom, uma das formas mais adequadas a gente construir essa segunda trilha de aprendizagem e, ao mesmo tempo, chamar a sua atenção para aspectos centrais e significativos da visão jurídica desses três extraordinários pensadores, seria destacar o eixo do pensamento jurídico de cada um. E assim nós faremos no pensamento dos três autores. O direito como virtude em Sócrates parte de uma premissa significativa. Há um eixo que determina a reflexão do pensamento jurídico socrático. Direito como relação de verdade entre o conhecimento de si e o reconhecimento do outro. Toda a visão de direito em Sócrates gira em torno dessa questão. Direito como relação de verdade entre a consciência do indivíduo para consigo e o reconhecimento da existência dos outros. Toda a teoria jurídica de Sócrates está fundamentada numa ideia, num grande objetivo que é o bem da cidade, que se conquista a partir de um processo de iluminação, a partir de uma conquista de si mesmo. O bem na cidade é o resultado de uma preocupação que vai envolver, a partir da preocupação consigo, outras duas prerrogativas. A preocupação consigo, a preocupação com os outros e a preocupação com as coisas. Essas três ordens de preocupações, na
perspectiva do pensamento socrático, produzem o bem da cidade. Esse processo se inicia com uma consciência de ignorância e o início de um processo de busca de conhecimento de si que torna o indivíduo sábio. Sabedoria na perspectiva socrática é você conhecer o bem e praticar o bem. Ao passo que a injustiça, na perspectiva aristocrática, é a subversão do direito, é a ausência da verdade. É por essa razão que o eixo do pensamento do autor gira em torno dessa grande temática. Ou seja, a relação de verdade na perspectiva do conhecimento de si e do reconhecimento dos outros. Uma vez que para Sócrates, na medida em que não há verdade, o direito é subvertido. Essa foi um dos grandes temas da sua defesa no julgamento que o condenou à morte. Na ausência da verdade não há direito. Não se pode pensar o direito no campo, no domínio, no contexto no qual não se pratique a verdade. Se o processo de produção do bem da cidade se inicia com o conhecimento de si, é preciso que se admita que esse conhecimento que gera o sábio como um ente conhecedor e ao mesmo tempo praticante do bem, deve se estender num processo coletivo em que os indivíduos estejam convencidos do bem e da verdade. É interessante nós destacarmos se a perspectiva do direito do conhecimento de si repousa na ideia de consciência, o direito na prática coletiva se apresenta em forma de comunicação. Ora, e o que se deveria dizer acerca do direito como relação de verdade entre os indivíduos e as coisas? Há uma tese muito forte socrática nessa direção, de tal forma que na visão desse autor, o direito sobre as coisas e o uso das coisas deve ser dominado pela razão. A construção do direito em Sócrates passa, portanto, por essas três construções significativas: relação de verdade no campo do conhecimento de si e do reconhecimento dos outros. Bom, Platão foi discípulo de Aristóteles, aliás, de Sócrates. Sócrates viveu entre 470 e 399 a.C. e Platão viveu entre 428 e 348 a.C. Platão acompanhou todo o processo de julgamento e condenação de Sócrates. E não se pode negar que se tratava de um pensador profundamente decepcionado com a democracia e com a política praticada na Grécia. Tanto que a sua filosofia trabalha, pelo menos entre outras, com duas direções significativas. A primeira delas é a crítica às práticas políticas na suposta democracia grega. E a segunda, uma permanente tentativa e um permanente esforço filosófico de tentar reparar essas lacunas no processo político das cidades gregas. Bom, dizendo a você que você tem na reflexão platônica uma apimentação de frustração e de decepção com a política praticada na Grécia e o impacto que o julgamento e a condenação de Sócrates exerceram na produção do seu pensamento, isso justifica e apresenta-se como sintomático, porque nós podemos propor que o eixo do pensamento jurídico platônico poderia ser definido nos seguintes termos: dizer a verdade e dar a cada um o que lhe é por direito. E isso é bastante sintomático.
E novamente nós recuperamos no pensamento platônico a máxima socrática. Não é possível a existência do direito sem a verdade. Onde há mentira, não pode haver direito. Onde existe subterfúgio e enganação, não pode haver o direito. O espírito do direito não comunga com essas manifestações de sentimentos humanos de ordem baixa e crassa. Portanto, nós temos um eixo no pensamento jurídico platônico. Dizer a verdade e dar a cada um o que lhe é por direito. Bom, Sócrates faz um direito de rua, um direito das praças, dos mercados. O direito socrático se constitui num diálogo, em orientações, numa pedagogia popular e de massa. Platão faz um direito a partir da academia. O direito como atitude racional, que se expressa num ideal. A despeito de Platão ter pensado a cidade, a organização da convivência dos homens, mas ele traduz isso num plano avançado de idealismo, de maneira tal que dizer a verdade e dar a cada indivíduo aquilo que lhe é por direito se expressaria, na perspectiva do pensamento do autor, muito evidente nas palavras da obra A República, num tipo de sociedade constituída de homens de bem, governados por homens bons e sábios. Toda conquista do direito é uma conquista da alma. E aí a proposta platônica, inclusive como tentativa de recompor as fragilidades da política grega e certamente tendo em evidência o espetáculo de injustiça que se protagonizou com o julgamento e a condenação de Sócrates, vai se exprimir no ideal do filósofo rei. Na ideia, na projeção e nas perspectivas que o autor elabora acerca dos guardiões do Estado, que devem ser filósofos, que devem ser sábios, que devem ser fortes, que devem ser velozes e aptos. E me parece que é na proposta da gestão do filósofo rei, no governo da razão, que o autor vai encontrar a alternativa para sanar as aberturas perpetradas pela ausência da virtude e pelo engano que se apropriou muitas vezes do espaço político e das práticas políticas. De maneira tal que no ideário da filosofia jurídica de Platão, a cidade perfeita ela é habitada por 4 grandes virtudes: a sabedoria, a coragem, a moderação e a justiça. E, finalmente, a perspectiva jurídica na filosofia aristotélica. Discípulo de Platão, que viveu entre os anos 384 e 322 a.C., o eixo da filosofia aristotélica poderia ser traduzido como o direito e a formação do bom cidadão. A gente poderia dizer, com muita certeza, que toda a discussão e todo o interesse no tema jurídico, que envolve o pensamento de Aristóteles, faz uma associação entre direito e cidadania. Isso porque o autor vai, de alguma forma, se opor à ideia produzida pelo ideal da cidade perfeita de Platão, em que ele entende que a alternativa para se barrar as manifestações de vícios e que fogem aos critérios da virtude residiria na designação de homens sábios e bons para
a condução da cidade, Sócrates vai se opor a essa elitização da gestão política, esse lugar formado por uma casta de homens portadores de excelência como condição de se produzir um destino de felicidade coletiva. Bom, Aristóteles não está convencido disso porque ele entende que se o bem da cidade não for construído pelos cidadãos, nenhuma outra produção de bem seria capaz de garantir esta felicidade coletiva. Portanto, não se trata de negar a filosofia, se trata de não aceitar o filósofo como uma elite de governo. A filosofia na perspectiva aristotélica é muito bem-vinda. A crítica vai ser direcionada a uma elitização do processo político e a sua exclusivização nas mãos dos filósofos. Portanto, a cidade é do cidadão. E quem deve fazer a gestão jurídica e política da cidade é a multidão dos cidadãos. Ora, quem é o cidadão na perspectiva aristotélica? E nesse aspecto eu estou fazendo diversas citações da obra política, acompanhada de outras citações da ética a Nicômaco. Não se pode pensar o direito fora de um contexto de uma cidadania bem constituída. A ideia de que o direito é imposto pela autoridade, isso não faz sentido na perspectiva da filosofia do direito como interioridade, tanto pensada por Sócrates, posteriormente por Platão e agora por Aristóteles. Não se pode pensar em se instaurar o direito na base da força. Não se pode pensar em uma cultura de direito a partir da opressão, que é a própria negação da concepção do direito. Lembrando Hegel, que séculos mais tarde vai afirmar que o reino do direito é o reino da liberdade. Não se pode produzir uma cidade de direito fora do campo da justiça. Uma vez que se pensa no direito como uma imposição, se está produzindo um projeto moral do direito no qual não se considera a importância da virtude, a importância do princípio da consciência humana. Portanto, obras como a Política e a Ética a Nicômaco respondem muito tranquilamente às nossas questões acerca do que consiste a cidadania em Aristóteles. Quem é o cidadão? O cidadão é um homem que detém um certo poder. Ele exerce a autoridade deliberativa e judiciária. E tem uma passagem na política extremamente interessante, porque o filósofo grego vai afirmar o cidadão como sendo o detentor de uma magistratura não determinada. Essa ideia da magistratura não determinada, exercida por Aristóteles, é fruto da sua visão sobre a educação. Aristóteles vai propor uma educação universal e de qualidade para todos os indivíduos, portanto, todos têm o mesmo preparo. E essa é a condição da magistratura exercida por cada indivíduo, porque todos estão preparados para exercê-la, tanto exercendo o poder como não exercendo esse poder. E em função dessa educação de qualidade universal, havendo vacância no cargo de presidente daquilo outro, na magistratura essa ou magistratura aquela, qualquer cidadão está capacitado para assumir esse papel. Muito bem, como que se constrói o bom cidadão? Não se pode pensar o direito fora de um contexto de cidadania. E, portanto, para que se tenha a prática do direito, é necessário, portanto, a formação de uma comunidade de bons cidadãos. E essa é a garantia de uma realidade jurídica. Portanto, a formação de bons cidadãos é fundamental. A questão é como se dá o processo de produção dessa cidadania. Bom, a boa cidadania para Aristóteles é uma questão de virtude. Portanto, nós estamos nos referindo a um homem virtuoso.
E é claro que a pergunta própria seria: e qual é a virtude do bom? Qual é a virtude do bom cidadão? Sócrates vai afirmar que essa virtude é agir de conformidade com a regra justa. E se a virtude é um bem adquirido e não um bem inato, é necessário que haja uma instrução nessa direção. E o projeto aristotélico é fascinante, porque, num primeiro momento, ele vai atribuir a responsabilidade da formação de bons cidadãos aos legisladores. A organização política, a gestão política, o planejamento político, o orçamento político, os gestores do Estado têm sobre si a responsabilidade de produzir um projeto pedagógico e educacional com programas eficazes que sejam capazes de gerar isso. Por outro lado, uma outra dimensão é tratada pelo autor, que se de um lado você tem a responsabilidade do Estado, no compromisso da formação da boa cidadania, mas por outro lado entra em cena a atitude pessoal de cada um, de agir de acordo com os critérios de consciência, de acordo com os postulados da virtude. De maneira tal que a virtude do bom cidadão seria a estrutura necessária para se produzir uma sociedade de direito. Uma comunidade de homens e mulheres virtuosos que teriam uma disposição na alma, ou uma disposição de alma que os tornaria bons e os capacitariam a fazer bem e exercer bem as suas funções de acordo com a consciência da regra justa e o compromisso com a prática do bem. Nessa nossa segunda trilha, nós estamos chamando a sua atenção para um direito diferenciado. Eu sempre uso as palavras de cidadania às avessas ou concepção ética do direito. Um direito que não determina os indivíduos de fora para dentro, mas que, acima de tudo, os determina de dentro para fora. Se o direito, antes de qualquer coisa, não for consciência, não nascer da construção, da germinação de princípios no interior da alma dos indivíduos, pouco adianta o exercício coercitivo da lei impondo as práticas jurídicas. O direito como prática da força não é direito. A verdade do direito se posiciona no campo da virtude, como prática de atitudes conscientes. Me parece que há uma ideia muito clara e que precisa ser resgatada e pensada, é a concepção de que o direito, antes de mais nada, deve ser uma questão de interioridade. O direito não deve ser praticado porque a lei determina. O direito não deve ser praticado porque, na sua subversão, o indivíduo pode ser punido. Essas não são as perspectivas adequadas para se pensar o direito. É necessário que, antes de qualquer coisa, o direito seja pensado como condição interior, como consciência interior, como uma questão de interioridade. Essa é a perspectiva ética do direito. Assim, nós estamos estabelecendo o que nós temos chamado de delineamento dentro da construção do programa de filosofia deste semestre, e nós acabamos, então, de chamar a sua atenção para o pensamento jurídico de Sócrates, Platão e Aristóteles.